Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estúdio Atibaia Jardim, hoje para mais uma gravação do nosso podcast Jus Esperneandi. Meu nome é Daniel, para você que não me conhece, eu sou um advogado civilista aqui na comarca de Atibaia e estamos aqui no nosso podcast Jus Esperneandi. Comigo tem um convidado especial, que é o Dr. Wanderson Souza. Tudo bem com o senhor, doutor? Tudo bem, doutor. Muito obrigado aí pelo convite e fico muito feliz pela oportunidade. Eu que agradeço, quero agradecer aqui publicamente por o senhor ter aceitado esse convite de vir aqui gravar conosco, dividir um pouquinho esse conhecimento, né? Dividir conosco essa trajetória da tua vida, que é um exemplo e é um advogado exemplar aqui de referência da nossa região. Para quem não te conhece, o doutor é um advogado de carreira pública, né, que vem fazendo diversos concursos públicos. E eu queria, doutor, que o senhor pudesse dividir conosco essa experiência, né, falar para a gente qual é a área de atuação do doutor, porque eu sei que o senhor, além de ter uma carreira pública de concursos, o senhor também advoga, né, tem escritório próprio, então gere um escritório, tem toda aquela responsabilidade ali de ter os clientes e ser concursado. Divide com a gente um pouquinho a tua história, como que o senhor chegou até a tua atual, o teu cargo público, como que foi essa luta, como que foi essa trajetória de vida. Compartilhe com a gente um pouquinho. Ok, Daniel. Daniel, primeiro eu quero agradecer aqui e te parabenizar pelo espaço, estúdio muito bem estruturado. E fico muito feliz mesmo de estar aqui com você. Tenho ótimas lembranças que a gente é meio que contemporâneo do tempo que a gente estudou, né? Fez a graduação. Sim. Então, a alegria estar aqui com você, tá? A alegria é toda minha. Acho importante pontuar isso. Então, Daniel, inicialmente, quando eu me formei, enfim, eu fui buscando as oportunidades no mercado de trabalho, eu não encontrei com muita facilidade muito espaço na iniciativa privada. E aí eu pensei, não quero ocupar determinadas posições, eu quero algo a mais. E aí, a partir dali, eu vi no concurso público um espaço mais democrático, em que eu teria ali que demonstrar que o que importava ali naquele momento seria a capacidade mesmo e a força de vontade, né? Então, a partir dali, eu vi uma oportunidade. Apesar de muitos acharem ali difícil, eu falei, eu acho que é aqui que eu devo insistir, porque é o local onde eu posso chegar a algum lugar, né? E a partir dali, né, eu venho de escola pública, né, de uma origem um pouco mais humilde aí, e eu comecei a pesquisar as oportunidades em relação às vagas de concurso, e aí eu comecei pelos concursos de nível de ensino, em que se exige como grau de escolaridade o ensino médio, né? Ensino médio. Então, comecei prestando concurso de oficial de promotoria, escrevente do Tribunal de Justiça, né? Uma curiosidade é que eu fui operador de teleatendimento do SAAI, inclusive, prestei concurso. E ainda nesse período eu estava cursando ainda a graduação em Direito, né? Tá. E comecei ali. Aí, quando eu já estava ali no terceiro ano da graduação em Direito, eu fui aprovado no concurso para escrevente do Tribunal de Justiça. Eu lembro dessa época. Isso mesmo. E ali demorou um pouco para homologar, né, que eu prestei aqui na região Bragantina, enfim, e foi ali que eu vi uma oportunidade de, assim que formado, né, aquela insegurança que bate quando você se forma, será que como vai ser o mercado, enfim. Então, eu comecei no Tribunal de Justiça no ano de 2005 como escrevente. E mesmo formado já no ano de 2004, com aprovação na OAB no ano de 2005, eu fiquei até 2010 trabalhando como escrevente do Tribunal de Justiça, né? Porque ali eu fui pegando experiência de cartório, enfim, né? Contato com os juízes, com os advogados da comarca, né? Por isso que eu conheço muitos advogados, e pegando toda essa rotina de processo, e paralelamente a isso eu fui estudando para outros concursos, não parei. Então, desde quando eu comecei a me preparar para os concursos de ensino médio, não parei, eu fui dando sequência. Virou uma rotina? Virou uma rotina. De estudar? Virou uma rotina. Porque, assim, obviamente, quando você se forma com a graduação, você quer cada vez mais, né, alcançar um outro espaço, né?
É muito bacana, né, você ocupar o cargo de escrevente, porque ali você vai ter algumas oportunidades dentro mesmo do Tribunal de Justiça. Hoje em dia a gente tem colegas que passam no concurso como escrevente, viram assessores, né, de juízes, desembargadores, mas eu quis sair um pouco do âmbito do Tribunal de Justiça, porque eu acho que queria ter outras experiências ali de momento, né? Uhum. E a partir dali, então, eu fui prestando alguns outros concursos, né? Prestei magistratura, fui para a fase oral 2 vezes da magistratura, São Paulo em Minas, e fui prestando o que aparecia como teste mesmo e me desafiando, né? Alguns concursos eu ia bem, outros eu ia um pouco não tão bem assim. Uhum. E aí até um amigo que também é procurador hoje aqui em Atibaia, eu conheço o Miguel. Sim, conheço. Então, o Miguel ele falou, Wanderson, ele falou, por que você não presta também concursos para advogado público, enfim, né? Aí tinha acabado de abrir o concurso para advogado do SAAI em Atibaia. Isso foi ali no ano de 2009, mais ou menos. Daí eu passei nesse concurso de advogado do SAAI, e aí eu larguei o Tribunal de Justiça e fui advogar como advogado público no SAAI, que é uma autarquia, né, aqui na cidade que presta serviços na área de saneamento básico, né, esgoto, coleta de esgoto, lixo e fornecimento de água para a população. Sim. E ali eu tive muita experiência também com as licitações públicas, contratos administrativos e com o direito administrativo, né? Deixa eu fazer uma pergunta. E Claro. como foi o sentimento de voltar para o SAAI? Uma vez era atendente de call center e voltando como procurador. Qual foi o sentimento que você teve? Na verdade é engraçado, né? Como que Deus ele vai colocando a gente em determinados lugares e há uma justificativa para isso que a gente de início a gente não sabe. E para mim, na verdade, eu voltei a estar com amigos, né? Porque quando eu trabalhei enquanto operador de teleatendimento lá no SAI, eu tinha muito contato com a equipe do Obras, né? Porque eu atendia o rádio, falava com esses servidores também, né? Que abriam eram ordem de serviço, abria falava ordem de serviço, as reclamações, ouvia Nossa, muita eu sou um cara que reclama direto lá no SAI. Ouvia muitas reclamações, assim, e quando eu voltei, na verdade, eu estava em casa, né? Porque, quer queira, quer não, eu fiquei lá no SAI por quase 3 anos como operador de teleatendimento. E o bom é que você saiu de lá e deixou as portas abertas, Deixei. Eu sempre primei muito por ter uma boa relação, assim, eu acho que independentemente de posições que a gente ocupa, a gente está tratando com pessoas, né? Sim. E eu acho que eu sou servidor público e também advogo porque eu sempre vi o próprio nome diz, né? Servidor. A gente está a serviço, né? E por eu ter uma origem humilde, né? Eu penso que por ter tido a oportunidade de estudar também, o meu trabalho e o meu conhecimento, ele se destina principalmente para um público que às vezes não consegue expressar muito do que precisa. Então, vai por diversas vezes, não só enquanto advogado público, mas também ali enquanto operador de teleatendimento, eu procurava ser uma mão de apoio mesmo para as pessoas que procuravam ali os serviços daquela autarquia na ocasião, né? Sim. E aí, respondendo a sua pergunta, o sentimento foi realmente de alegria, né? Porque a gente se esforça, né? E não digo pelo grau de dificuldade que o concurso ele traz, mas justamente porque você valida todo aquele esforço que você teve, né? Mas assim, em termos de realmente ambiente de trabalho, isso não mudou. O que mudou realmente foi ali o grau de responsabilidade, obviamente, e também tudo que eu pude fazer, talvez em uma escala um pouco maior, digamos assim, na medida em que eu tinha que ter ali prestar serviços num consultivo, por exemplo, para uma licitação. A gente teve, por exemplo, na época, uma parceria público-privada, que foi um contrato ali vultoso para a autarquia, em que a gente teve que prestar toda uma consultoria, e isso vem se refletindo, né, agora,
na cidade, que vem crescendo também. Então, assim, mas o sentimento é de gratidão e de alegria mesmo, quando você é aprovado e você vê todos os anos de estudo que você teve ali se concretizando em alguma medida, né? Então, a sensação foi muito boa, assim. Legal. Então. E aí você não ficou ali no SAI, certo? Passou no concurso para procurador do SAI e depois prestou para mais concursos para outras áreas. Isso. Quais outras? Então, aí eu continuei nessa linha de procuradorias, né? E certa vez eu fui ali ao acaso, porque eu já vinha numa rotina de estudos, prestar um concurso de procurador do município de Piracaia. Legal. E até foi engraçado, porque eu acredito muito de que às vezes nós estamos no lugar em que devemos, assim, né? Sim. Por que eu digo isso? Porque eu lembro que neste concurso de procurador para Piracaia, eu não fui tão bem classificado, na verdade. Eu fiquei em 6º lugar na época, era uma única vaga. Essa é uma curiosidade. E ali, até eu falei, nossa, às vezes eu ia para Piracaia passear, eu falava, nossa, essa cidade é tão agradável, né? Tem ali lugares para você passear. Eu gosto muito da entrada de Piracaia, tem aquelas arvorezinhas, que ainda tem uma característica mais do interior, né? Diferente de Atibaia, que teve um crescimento ali repentino nos últimos anos. Mas ainda ali tinha aquela característica. Eu falei assim, nossa, que legal, eu venho para cá, eu sinto bastante paz, né? Só que eu falei, pena que eu fiquei em 6º lugar no concurso. Aí, curioso que assim, o concurso, né, via de regra, quando você presta o concurso, ele tem validade por 2 anos e prorroga por mais 2. E, de repente, teve ali um outro colega que se aposentou ali na Procuradoria de Piracaia, outro acabou indo para um outro local, enfim. E vagou. E vagou. E, de repente, a fila andou e eu fui chamado. Glória a Deus, que legal. E faltava ali uns 3 meses para o concurso, a gente falou o famoso caducar, né? Para vencer a validade do concurso, e eu comecei. E justamente o legal de lá, né? Então eu ingressei lá na Procuradoria em 2014. 2014. Né? 2014. E já 11 anos aí nessa vivência de procuradoria. E de lá para cá eu resolvi sossegar um pouco o facho, né? Fiquei um pouco por lá, porque eu gostei. Eu pude conciliar, né? Depois a gente vai falar um pouquinho com a advocacia. Sim. E a minha vida foi tomando um outro rumo, né? Na medida em que eu fui tendo esse contato mais intenso com a procuradoria, e na procuradoria, por ser um pouco mais ali forte a atuação em relação a uma autarquia, porque você está cuidando mais ali do município, né? Sim. E o Poder Executivo, ele tem várias demandas, né? As demandas ali de um município seria não só em relação ao por exemplo, o contencioso ali cível, em que você tem as discussões comuns, né? Em relação ao contribuinte ou ao cidadão, as ações de execução fiscal. Mas você também tem questões, por exemplo, de direito administrativo, né? Uma concorrência para a contratação do serviço de mobilidade ali urbana, né? As empresas que vão fazer o transporte municipal, também a questão de coleta de resíduos sólidos. Tudo isso passa pelo crivo do jurídico. Do jurídico, isso. Porque, assim, a gente tem a lei de licitações, né? Contratos administrativos. E necessariamente, exceto poucas hipóteses, quando são contratações de menor valor, mas via de regra as contratações têm um valor um pouco mais expressivo, a gente verifica toda a legalidade e a conformidade com o ordenamento jurídico dessas contratações, porque a gente sofre a fiscalização do Tribunal de Contas, né? TCU. Isso, no caso a gente tem o Tribunal de Contas do Estado, e pode ter também do TCU na medida em que venha alguma verba federal ou algo do tipo, então aí tem esse outro... Tem que prestar contas. Tem. Então, assim, também tem toda a fiscalização que esses tribunais fazem, né? E você como um funcionário público municipal concursado,
independentemente de quem entra, quem ganha a prefeitura como prefeito, vocês continuam lá, de fato. Sim. E há algum problema, alguma adequação, readequação quando muda os prefeitos? Vocês que estão ali cuidando de jurídico, ou é normal, continua, vida que segue? Como que é na realidade? Porque nós somos advogados privados, às vezes a gente não tem noção da realidade do que é ser um advogado público, um advogado de carreira. E aí a gente vê muito, porque de tempos em tempos a gente tem lá novos prefeitos, novas equipes, né, novas configurações, e de fato é que o concursado ele tem ali o direito de estar ali no cargo que está lá do concurso, mas ele tem que conviver normalmente com um furacão, né? Vamos falar assim. Como que é lá, na realidade? É porque eu sei que o último prefeito, acho que manteve ou mudou, não lembro. Como foi Piracaia? Assim, eu peguei 3 gestões, né? 3 gestões. Em 2014, eu ingressei quando era a prefeita Terezinha, né? E daí depois veio o José Silvino Sintra e agora o André Rogério, Nossa, né? pegou 3 gestões. 3 gestões. Nossa. Então, eu acho que vai muito também da postura que você tem, né? Porque eu tenho um perfil mais conciliador, eu sempre fui assim. Então, eu sempre procuro, assim, isso realmente eu acho que é de perfil do profissional, porque cada procurador vai reagir de uma forma, né? Embora sejam vários procuradores, cada um vai encarar de acordo com o seu ponto de vista, né? Uma dica que eu dou para quem quer ingressar nessa carreira, eu acho que uma postura neutra, ela vai te resguardar em muitas coisas, né? Por que a postura neutra ela te resguarda? Porque você normalmente é convocado, né? Não é convidado, é convocado para você participar de certas discussões, né? Porque o prefeito ele é eleito pela população, então ele vai ter o ponto de vista dele. E muitas vezes você pode discordar daquele ponto de vista que é político, né? Mas juridicamente é fácil, chega com a lei e fala, olha, com todo respeito, mas a decisão vai contra o artigo tal. Tecnicamente falando, eu, né, dou a sugestão que não faça. Agora, quando é questão política, fica mais complicado, né? Sim, mas aí, qual é a postura que eu tenho normalmente, né? Que eu venho adotando isso desde, na verdade, acho que durante todo o meu funcionalismo público, assim. Eu procuro ter essa postura neutra e verificar de que modo, de acordo com o ordenamento jurídico, aquela finalidade possa vir a ser atingida, né? Então, assim, quando realmente não é possível, algo muito aberrante, ou algo que vá gerar, por exemplo, até uma responsabilidade não só para o prefeito, mas inclusive funcional minha, porque o parecerista ele tem essa responsabilidade. Então aí a gente é bem assertivo, né? A gente põe o nosso ponto de vista, mas a autoridade ela pode descartar. Mas você deixa documentado que você falou, olha, na minha opinião, não. Tem que ser resguardado. E sempre ali com um ponto de vista, sabe? Mas assim, via de regra, assim, eu nunca tive grandes problemas, assim, né? Um embate ou outro faz parte, né? Faz parte natural. Mas as autoridades em si, até porque elas hoje em dia também percebem, hoje, por exemplo, para quem não sabe, todo órgão público tem um controlador interno, né? Então não é só a fiscalização do Tribunal de Contas, tem a exigência de que o órgão tenha uma controladoria interna. Essa controladoria, ela é indicação do prefeito? Não, o que é isso? Deve ser concursado, né? Concursado, a pessoa que presta um concurso para controlador interno, e normalmente a exigência de formação é o bacharelado em direito ou contabilidade, enfim, e esse controlador, ele normalmente em contratos de licitação e várias outras questões em que você tem o trato com o dinheiro público, ele vai também ter que emitir pareceres em relação a determinadas situações. Então, se ele apurar uma irregularidade, ele vai já fazer as recomendações. E quando vem o Tribunal de Contas vai travar contato direto com esse controlador. E então, as autoridades, normalmente, elas ficam
muito ali atentas, né, a isso, porque normalmente os prefeitos que estão aí na carreira, eles pretendem almejar outros cargos, né, outras posições políticas. Sim. Então, eles tomam muito cuidado para eles já não complicarem a carreira ali. Para não sujar a ficha, né? Sujar a ficha que tá, né, hoje em dia a gente tem maior fiscalização, os tempos são outros, né, na verdade. Sim. Então tem sido muito tranquilo, assim, mas a dica que eu dou é de que realmente a gente não pode estar absorvendo as sensações dos gestores. Sim. A gente tem que manter essa postura mais neutra, até porque também é um pouco inerente porque aí eu acho que o fato de estar na advocacia também, na iniciativa privada, me trouxe esse jogo de cintura. Exatamente. Porque quando você vai atender o cliente, né, você tem que ouvir, né? Sim. E aí a sua opinião, na verdade, a opinião jurídica é uma coisa, mas Sim. a sua opinião pessoal, ela não pode aflorar ali naquela situação. Eu costumo falar o seguinte, né? Um bom advogado é um bom vendedor. Então, se você quer conquistar o teu cliente, você tem que jogar o jogo do cliente. O jogo o homem é de direita, você vai ser de direita. O homem é de esquerda, você vai ser de esquerda. O importante é fechar o contrato de honorários e prestar um serviço bem feito. Sim, sim. Né? A gente joga o jogo. Né? Faz parte, né? Faz parte, tá inerente à nossa carreira. A gente tá, né, a gente assume esse compromisso, Sim. né, quando a gente se forma, né? Exato. E a profissão exige isso, né? Que a gente seja um instrumento ali da justiça, né? Sim. E é claro, né? E quando o cliente procura a gente vai procurar o melhor direito ali, aplicável à espécie, né? Então, acho que é isso, assim. Mas em relação a essa minha experiência com as autoridades, e até mesmo também os vereadores, né? Porque você também tá ali naquela relação, né? Você não fica só realmente... Porque a gente depende muito do legislativo também, para que algumas ações elas fluam, né? Então, às vezes, né, não citando necessariamente nomes, mas ao longo dos anos, às vezes as pessoas trazem, isso eu acho importante comentar, porque outros colegas que são da advocacia pública sentem essa dificuldade. Às vezes a gente é um pouco taxado como aquele órgão que cria complicador, né? Mas, na verdade, a gente vem desenvolvendo, principalmente aqui na região, a gente tem, na própria OAB, que a gente vai conversar um pouco, tem a Comissão do Advogado Público. E a gente tem travado alguns encontros, né, com os gestores que têm tido interesse de participar dessas reuniões, para justamente a gente estreitar um pouco essas relações, porque no final das contas, se a gente for aliar o servidor público com o gestor, todo mundo está ali para servir a população, né? Então, pelo menos é o meu olhar, eu não vejo a advocacia pública como algo que atua contra o gestor, né? É claro, a gente está atuando sempre em favor do ordenamento jurídico, né? Que seria ali o agir do direito público, digamos. Sim. Mas isso acima de tudo sempre, né? Mas se o gestor ele também tiver esse olhar de servir à população, servir ao cidadão, a gente consegue ter um olhar na mesma direção, né? E esse olhar na mesma direção é que vai fazer com que as coisas fluam da melhor forma possível, né? E caso a gente encontre aí no caminho alguns, enfim, os eleitos, né? Caso tenha algum eleito que não caminhe nesse mesmo sentido, obviamente ele vai olhar a procuradoria como um órgão que vai gerar um complicador, um inimigo, né? Mas, ou anda junto, ou então vai ter um confronto, sim, né? Mas assim, nos últimos anos eu acho que os gestores que passaram ali, a gente conseguiu caminhar. A gente está numa nova leva também de políticos, juntos. Acho que a nova política vem também para mudar um pouquinho, né? A gente está acostumado muito com a velha política, da pessoa passar por cima, talvez até da legislação municipal, para fazer promessas, para cumprir promessas de campanha.
e que nem sempre aquilo que foi prometido é possível, né? E aí a pessoa tenta passar por cima de tudo e de todos, e eu vejo que a gente tem amadurecido um pouco com essa questão, pelo menos no âmbito municipal, né? Pelo menos no âmbito municipal, eu vejo que a nossa política ela tem andado para melhor, né? Agora eu não posso dizer o mesmo no âmbito estadual e federal, porque aí foge da nossa esfera aqui da nossa conversa. Doutor, fala um pouquinho dessa questão que temos aí a carreira pública, temos a questão de empreender na advocacia privada, né? O senhor hoje é advogado público lá de Piracaia e tem escritório aqui em Atibaia. Isso, em Atibaia, no Jardim do Lago. E como é ter um escritório particular aqui em Atibaia e advogar lá? Dá tempo? Como que é? Sim. Então, é muito interessante essa pergunta que você fez, porque muitas pessoas me questionam, né? Como você concilia? Na verdade, eu tive a oportunidade de conciliar a advocacia pública com a privada quando, de fato, eu fui ser procurador no município de Piracaia. Por quê? Porque quando eu decidi fazer essa transição, né, de um órgão para o outro, eu fui justamente pensando na jornada, né, na carga horária, porque enquanto procurador municipal, eu não tenho um regime de dedicação exclusiva, né? Eu posso fazer outras coisas só não advogando contra o município. Isso, né? Okay. A gente tem essa vedação pelo estatuto da OAB contra a pessoa que te remunera, né? Certo. Então, isso é vedado. E justamente, como lá o concurso era de 20 horas semanais, eu achei muito interessante na época, né? Sim. E até para quem tem interesse nessa carreira, né, o procurador municipal, uma das vantagens, ou as outras procuradorias, além da remuneração mensal, você também ofere honorários sucumbenciais. Né? Então, que dizem que é o mais grosso, né, do negócio. Sim, né? Dependendo ali da atuação, você também vai ter esse acréscimo aí no final do mês, digamos, né? Sim. Então, assim, por conta da jornada e também durante o período da pandemia, a gente percebeu que os tribunais, eles aderiram de forma intensa ao processo judicial eletrônico, Sim. né? Tanto que pelo que eu até, assim, desde a pandemia até hoje, eu posso contar nos 10 dedos das mãos quantas audiências presenciais eu fiz. Eu fiz muitas audiências telepresenciais. Sim. E diante desse cenário, né, que se revelou em uma economia de recursos para o próprio órgão, porque na medida em que você não tem lá funcionários que estão usando o banheiro, que está tomando café, que está ligando o computador, que está gastando papel sulfite, enfim, que está ocupando uma sala, a gente percebe que em São Paulo a maioria dos órgãos, locações reduziu drasticamente, né? Reduziram drasticamente. Mantiveram, né, esse ritmo, né? Mantiveram, porque funcionou, né? Você reduz os custos de estrutura do órgão. Sim. E em Piracaia não foi diferente, né? Porque a gente hoje tem ali 100% dos processos no formato eletrônico, né? Na comarca. É parecido com Atibaia, que Atibaia é um DOC, né? Um DOC. Na verdade, assim, a gente tem os protocolos eletrônicos no órgão público, na prefeitura, e também a gente tem o próprio judiciário, né? Estruturado em processo judicial eletrônico. Sim. Então, diante disso, né? E tanto que, assim, hoje, né? Nós procuradores da maioria dos órgãos, a gente tem um sistema que faz interface com o sistema do Tribunal de Justiça. Então, todas as intimações do processo caem dentro desse sistema que já é canalizado. E até para quem tem curiosidade de como funciona uma procuradoria, por exemplo, lá nós temos os procuradores de acordo com finais de processo lá no município. Então, já cai no meu fluxo de trabalho aqueles processos que são com os meus finais. Então, dentro do próprio sistema, você consegue ter um controle de produtividade daquele procurador. Então, hoje em dia, né, lá no órgão onde eu trabalho, a gente vai poucas vezes por semana, mas isso não quer dizer que a gente trabalhe menos, né? Não, lógico que não. Porque às vezes pode-se ter essa impressão de que você não está lá presencialmente, mas
a responsabilidade e o volume de trabalho não é diferente, né? E esse sistema que alimenta os teus processos, você tem acesso através de um sistema mesmo como se fosse o ESAGE, Isso. ou vem por e-mail? Como que funciona? Não, como se fosse o ESAGE. Você tem que acessar o sistema. Eu acesso, daí a gente consegue fazer todo o gerenciamento dos processos por lá. E isso é muito bacana, porque eu consigo visualizar as intimações por dentro desse sistema e peticionar e protocolizar tudo lá por dentro do sistema. Legal, doutor. Isso mesmo. Facilita a vida, né? Total, né? E aí, diante disso, né, como nessa procuradoria, por isso, para quem pretende fazer essa dobradinha, é sempre bom verificar qual é a jornada de trabalho. E aí como eu acho que até em razão do cargo em si, muitas pessoas sabendo que eu também advogava, eu acho, e também, sei lá, às vezes por irem com a minha cara, acabaram... eu fui sendo procurado para demandas, né, particulares. E aí aquilo me despertou o interesse, né? Falei assim, nossa, é interessante. Me procuraram para fazer uma trabalhista, me procuraram para fazer um inventário. E aí aí eu fui me dedicando, né, de acordo com as demandas ali, ainda que pontuais, e eu fui recebendo, né, a gente sabe que na advocacia é o boca a boca, né? Sim, sim. Então comigo funciona muito assim. Legal. Eu presto um serviço, procuro fazer bem feito, e aquela pessoa que é bem atendida, ela vai retornando, né? Sim, e como eu te falei, esse lado humano, para mim, é muito importante, né? Então eu não vejo realmente a pessoa que me procura, ainda que seja uma causa de valor ali que não seja tão interessante, é tratado da mesma forma. Não, sim. Né? Eu acredito que todos os colegas pensem da mesma forma, né? Pelo menos a grande maioria. Se não pensa, deveria pensar. Sim. Então, acho que na medida em que eu fui atuando e esse volume de demanda foi, assim, crescendo, ainda que de forma lenta, digamos, né? Porque a gente sabe que demora um tempo, né? Eu comecei com esse projeto de escritório, né? Que hoje é um escritório, mas com o projeto, no ano de 2014. E tanto que eu acho que nos últimos 3 anos é que eu comecei a sentir que era o caminho mesmo, né? Então eu pensei nessa jornada, no sentido de que não era um regime de dedicação exclusiva. Também eu fui vendo, eu fui me enxergando diferente também, porque até então eu só me via como servidor público, né? Entendi. E então foi um aprendizado ali dando a cara a tapa, né? Porque, como eu te falei, eu não comecei pela iniciativa privada, né? Sim, fez ao contrário. Eu fiz ao contrário. Público e depois veio pro privado. E até eu confesso, na verdade, eu não me imaginava advogando. Interessante, legal, né? Interessante eu mesmo. até não tenho vergonha de falar, porque a gente vai mudando ao longo da vida, né? Então eu não me imaginava, só que eu vi que justamente por eu ter esse apelo humano, eu gostava muito de atender as pessoas, de escutar e canalizar aquela demanda de acordo com o que era possível, né? E então foi assim que eu vi a minha atuação na advocacia privada, né? A gente pode empregar esse termo, como um caminho. E aí por isso que eu acabei parando um pouco com a carreira esses desafios, dar continuidade aos concursos, né? Porque eu achei interessante, pelo menos funcionou bem para mim. E foi aí que eu cheguei nesse novo momento aí que eu tenho nos últimos anos atuado aí. Que legal. A questão da procuradoria, né? Nós já falamos bastante sobre a questão, mas quem está pretendendo entrar hoje, né, para a procuradoria? A minha filha mesmo, ela foi estagiária da procuradoria aqui de Atibaia há bastante tempo. Legal. Hoje ela é estagiária do Dr. Cleverson, juiz lá de Piracaia. Sim. Ela é estagiária dele. Então, assim, e eu vejo que ela hoje está estudando, já passou pelo exame de ordem, está no último ano da faculdade, já passou no exame de ordem, e ela quer exatamente ir para a carreira pública. E ela está estudando para a procuradoria. Né? Então, assim como a minha filha, para aqueles que vão nos escutar ou nos assistir no podcast, o que essas pessoas devem esperar? O que esperar no cargo de procurador
no caso, vamos falar da nossa realidade, né, do doutor, a Procuradoria Municipal. O que esperar da Procuradoria? Primeiro, assim, parabenizo, eu não sabia da sua filha, né? Que ela é uma jovem aí tão engajada, né? Ela é. E que continue assim, né? Porque isso demonstra que ela sabe o que quer e isso é muito importante, né? Com certeza. Bom, assim, primeiro, eu acho que em relação ao concurso em si, né? Já dando algumas dicas, né? Eu vejo que muitas pessoas que querem... tem que estar muito definido o que a pessoa quer, né? Eu lembro que quando eu prestava concursos, eu só queria aquilo de momento, né? Porque no caminho você pode oscilar, né? Mas essas osciladas que você vai dando, isso vai te afastando do seu objetivo, né? Que seria a aprovação em algum concurso para o cargo de interesse. Então, a primeira dica que eu dou é você tem que estar focado e saber exatamente o que você quer. E isso necessariamente implica que você saiba o que você vai desenvolver naquele cargo, né? Porque não adianta nada. Por exemplo, eu não tenho perfil para atuação criminal. Assim, eu admiro quem tenha, mas eu não tenho. Então, não adianta eu prestar, eu falar, eu vou lá e vou prestar um concurso de delegado, porque se você for aprovado, será que você vai conseguir se dedicar à carreira contento, né? Mas o doutor nunca advogou no criminal? Nunca fez? Eu fiz até uma pós em ciências penais, mas justamente assim, mais porque eu estava estudando mesmo, né? Mas atuação não. Eu atuei no começo da minha carreira, porque eu fui pro privado assim que eu comecei a advogar. E é uma experiência, para falar, eu acho que não tem outra palavra, é uma experiência louca. É sério, é uma experiência que só Deus na causa. Tem que ter estômago, tem que ter cabeça. E eu mesmo parei de advogar no criminal, pelo menos já faz uns 10 anos. Eu acho que é aquilo, né? Você tem que realmente ter vocação. Tem que ter vocação, né? Exato. Para aquela área, né? Por exemplo, até outra confissão. Eu não me imaginava advogando na área trabalhista e eu gosto. Não, eu não, pelo amor de Deus. Sério, você gosta de trabalhista? Eu gosto da área trabalhista. Deus. Por quê? Porque eu me identifico muito com a demanda dos vulneráveis. Né? Entendi. Então, mas voltando, né, gente? Gente, mas trabalhista, você passa muito tempo pra... entra com uma ação trabalhista em Atibaia, a primeira audiência é daqui um ano e meio. Mas gente, aí... dá agonia. Meu sócio faz trabalhista pra mim, eu não faço. Mas eu acho que a trabalhista, a grande sacada é no volume, né? Porque aí você vai... É como se fosse um investimento a médio e longo prazo. Você pega várias, aí depois começa a pingar, né? Sim. Mas no meu caso, a trabalhista, eu me identifiquei justamente porque... Eu me identificava com as histórias, né, das pessoas, do trabalhador, né? da situação, né? Da situação. Mas assim, respondendo... Então já vi que o doutor é advogado de reclamante, não de reclamada, né? Ultimamente eu tenho feito mais reclamantes, assim, faço algumas reclamadas, mas o volume não é tão grande. Sim. Mas doutor, em relação então a essa questão do foco, é muito importante pro concurso, né, que você pretende. Pesquisar bem como funciona a atuação, porque às vezes as pessoas vão muito nas cifras, né? E eu acho que isso não é legal, porque assim, a prática do profissional, a gente sabe, a prática do advogado é difícil, não é só colocar um terno lá, uma gravata e tá tudo certo, na verdade envolve às vezes até noites de sono mal dormidas, né, por causa da responsabilidade. E a prática nos órgãos também é difícil. Então, se você não se identifica com aquilo que você está fazendo, com certeza vai ser um esforço em vão, na minha opinião. Né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa fala, eu quero ser promotor de justiça, mas você tem um perfil acusatório? Eu, particularmente, eu não consigo, não funciona para mim. Eu quero ser magistrado. Ok, mas você já viu o volume de demandas que tem no Poder Judiciário? E outra, você tem o perfil de julgar, de ver as duas partes, de decidir. Mas eu acho que nem é só isso, né? Se você parar para pensar, hoje as pessoas olham a remuneração de um magistrado, mas para o volume de trabalho e o grau de responsabilidade, eu acho que nem é o satisfatório. Porque se você for dividir a quantidade de processo que ele julga pelo salário, o salário pela quantidade, você vai ver que ele está se debruçando muito mais
quando, por exemplo, um advogado que ele escolhe determinada carreira, com 3 processos ele consegue alcançar aquela remuneração. Sim. Assim, estou falando realmente, né, para a pessoa ter uma dimensão de que não é só o concurso, né, porque vai ter o pós. Exato. Eu já tive contato com alguns amigos que são desembargadores, que você vai conhecendo ao longo da jornada, e alguns já me disseram que foram parar, infartaram, né? Então, assim, a que custo, você tem que verificar a que custo, né, você vai escolher um concurso sabendo dos desafios. Tudo bem que você pensa no status, que você pensa na remuneração, mas com o tempo você vai vendo que não é só aquilo, né? Principalmente quando já ficando um pouco mais experiente, né? Sim. Mas assim, então, verificar a área, né? Por exemplo, a advocacia pública eu achei muito interessante, porque como eu tenho esse perfil mais conciliador, de escuta ativa, então eu não vou tirando conclusões sem que antes eu me intere totalmente daquela situação. Sim. E só depois. E ainda por cima, eu não tenho uma posição de decidir enquanto procurador municipal. Eu tenho uma posição ou de realmente promover uma demanda ou defender, ou às vezes também opinar tecnicamente, né? E então a gente trabalha sempre ali em uma posição que para mim é mais confortável e faz mais sentido, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Aí, definido isso, qual é o órgão que você quer, qual é o cargo que você quer, as questões também, né? Claro que a remuneração tem que ser ali, porque você sabe que você vai trabalhar bastante. E muitas vezes, por exemplo, se você presta uma advocacia que você vai ter dedicação exclusiva, você tem que pensar, vai compensar, eu vou ficar contente com aquilo, né? Por exemplo, se você presta uma procuradoria estadual, eu acho que o início de carreira líquido deve ser 18, 17 mil reais. Será que aquilo te atende, né? Aí você vai ter é você que vai saber se aquilo te atende ou não. E o volume de serviço deve ser muito maior do que uma procuradoria municipal. Com certeza. Né? E você só vai poder advogar na procuradoria do estado, né? Tem estados, por exemplo, que um procurador ele vai ganhar um salário inicial praticamente de um procurador municipal, só que ele não vai poder advogar no particular, né? Fica preso ali. Mas aí vai de cada um. É do perfil de cada um. Isso. E aí, depois disso, né, em relação ao concurso, eu posso falar um pouco de como eu me preparei, né? Eu sempre acho, não. Uma dica que eu dou é que tem gente que estuda muito de forma aleatória, né? O primeiro ponto é você se debruçar no edital do concurso que você vai estar prestando. Não adianta nada você tá querendo prestar, por exemplo, o Ministério Público e você tá estudando mais, por exemplo, a área de contratos. Não faz muito sentido. Sim, não faz sentido. A maior parte ali, né, das situações vai envolver meio ambiente, direito penal, processo penal, né? Então, assim, interesses difusos e coletivos, então, direito eleitoral. Então, é uma linha totalmente diferente, tem matérias afins, né? Como direito constitucional, enfim, mas você... Por exemplo, em procuradoria é muito intenso a matéria de direito tributário e de direito administrativo, o que você já não vai encontrar em um concurso de Ministério Público, por exemplo, né? Diferente. Então, você tem que, de fato, se debruçar em cima do edital. Superado esse ponto do edital, você vai ter que realmente procurar bons materiais de estudo. Isso que eu ia perguntar, né? E cursinho, será que ajuda? Então, assim... Eu acho que o cursinho, ele é um facilitador. Facilitador. Né? Mas eu acredito que um cursinho, sem você se dedicar mesmo ali, por exemplo, o método de estudo que mais funciona hoje em dia, considerando a dificuldade dos concursos, é a resolução de questões. Então, durante uma aula de cursinho, você não resolve questões. Não. O que você vai resolver é 2, 3 questões, que não é suficiente. Então, se você procurar, né, o cursinho, para quem tem condições de frequentar é bom, ele ajuda. Seria mais complementar, no caso, que o doutor complementar. Tá falando. Porque ali no cursinho, os professores eles vão te direcionar. Tá. Né? Então, você vai direcionar o seu material, você vai direcionar a sua forma de estudo,
Você tem, por exemplo, mas vai fazer contato com colegas que estão na mesma militância ali que você. Você também vai, de certo modo, assim, trocar materiais com seus colegas, trocar experiência. Eu lembro quando eu prestava concurso, tinha um fórum de discussões em que, por exemplo, você está prestando comigo um concurso. Ah, Daniel, você resolve 5 provas, eu resolvo 5. Mas você comenta as respostas em 5, eu comento em 5, a gente troca. Sim. Então, assim, porque o concurso público, como a OAB, por exemplo, até eu gosto de comentar, porque é um pouco parecido, qual é o problema das pessoas que não conseguem avançar nessas provas, enfim? O problema é que elas ficam só lendo o material e elas não aplicam. Então, na medida em que você está lendo um livro e você resolve questões, você está sedimentando aquele conhecimento. Verdade. E até quando você está errando, você está aprendendo. Sim. Né? Mas aí as pessoas falam, não, eu vou ler um livro do Silvio Venosa de 1000 páginas de direito civil. Chega no final, ele não consegue responder uma questão. Exatamente. Porque assim, no concurso, eles não querem que você seja um doutrinador. No concurso, eles querem que você tenha aqueles conhecimentos mínimos, né? E o que é um conhecimento mínimo? Ah, vai ter uma licitação. Você sabe ali onde que localiza na lei, da nova lei de licitações, a parte de contratos, uma ata de registro de preço. Então, ele quer que você tenha uma noção do todo. Do geral. Né? E então o concurso ele vai aferir isso, se você tem aquela noção. Agora, a parte de você ser um doutrinador, tal, isso daí você vai estudar num mestrado, num doutorado, que não é a ideia do concurso público, é a ideia do né? concurso, verdade. Então, acho que é isso, assim, editar bons materiais, você saber o que você quer e, principalmente, você verificar qual é o melhor método de estudo para você, né? E aí vai de cada um. Para mim, por exemplo, eu gostava de estudar da seguinte forma, eu montei um cronograma de estudos, né? Então, eu dividia 2 matérias por dia. Como eu sempre trabalhei, então eu estudava um pouco de manhã e um pouco à noite. A época em que eu estudava era engraçado, porque a minha irmã, ela teve filho e ela foi ficar uns dias lá na minha casa, eu morava com os meus pais. Então, o melhor horário que eu tinha para estudar era de madrugada. Nossa. Mas aí o que eu fazia? Às vezes funciona para algumas pessoas, para mim funcionou muito bem. O que eu fiz? Eu dormia, eu chegava do trabalho, eu era escrevente, por exemplo, chegava do trabalho, descansava das 6 até meia-noite, e estudava da meia-noite às 3 da manhã. Nossa. E funcionava bem porque ali eu estava com a mente descansada, eu não fui direto do horário de trabalho, porque você fica cansado ao longo do dia. E não tem barulho e você tá ali totalmente focado naquilo, né? O hiperfoco tá ali. Isso, então eu estudava 3 horas, nem era tanto assim. Mas assim, aí parava, tomava uma água, comia alguma coisa e tal, e aí depois dormia e ia trabalhar no dia seguinte normalmente, né? E então para mim funcionou bem. Então tinha um cronograma de estudos, tinha ali as matérias que eu estudava, eu não priorizava nenhuma matéria, todas eu estudava com a mesma intensidade, né? Por exemplo, E outro erro das pessoas que prestam concurso é assim, eu gosto de direito administrativo, não vou estudar direito civil, entendeu? Então você tem que estar estudando todas. Porque com o tempo você vai se familiarizando com todas as matérias, né? Sim. Porque ninguém nasce sabendo, você vai ali e então você vai estudando todas as matérias, monta um cronograma de estudos, vai resolvendo as questões e principalmente dando a cara a tapa, bater e fazer o concurso. Coragem, ir lá, se inscrever e ir para o concurso. Ir lá, porque é só fazendo que você... tudo na vida é só fazendo, né? Isso é verdade. Tem como você ser um pianista se você não tenta tocar, né? Exatamente. Então, Exatamente. Doutor, agora eu quero entrar numa pauta, que é uma pauta legal, que eu sei que o doutor faz parte hoje do Conselho Municipal, né? De promoção de igualdade racial e da Comissão de Igualdade Racial da OAB, né? Então essas pautas da questão da igualdade racial, Comissão da Igualdade Racial na OAB, fala um pouquinho pra gente dessa tua atuação, né? Que eu acho que é importante, uma pauta importante a ser levantada na nossa sociedade. E fala um pouquinho claro. Sobre. Bom, na verdade,
Vou chamar de Dani, né? Fica à vontade, doutor. Hoje estamos em casa. Então, Daniel, na verdade, eu vejo, né, tanto no Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial, que a gente chama de COMPIR, né, para quem não sabe, quanto na Comissão de Igualdade Racial da OAB, um local em que a gente fala que é até a gente usa a expressão aquilombamento, na verdade. O que é isso? São locais em que nós, pessoas negras, né, e aí a gente tem nesse conceito de negros, pretos e pardos, né, que a gente fala, a gente tem um momento em que a gente consegue discutir sobre as dificuldades que a gente encontra mesmo, né. Entendi. Eu comecei participando na Comissão de Igualdade Racial da OAB, né, apesar de ter tido alguns outros projetos, assim, mas não participando efetivamente da OAB, mas fui convidado para participar dessa Comissão de Igualdade Racial, que foi, na verdade, eu e a doutora Thaís Monteiro, nós fomos os 2 primeiros advogados negros convidados, porque essa comissão foi instalada no ano passado. Então, até na época, confesso que, assim, eu não tinha grande militância na temática, apesar de ter interesse, mas não tinha grande militância. E aí eu falei, eu acho que é importante, porque se eu tanto reclamo da sociedade, eu posso ser um agente minimamente transformador. Não pretendo mudar o mundo, mas eu acho que, às vezes, você se colocando numa posição, né, graças a Deus, ainda que pela mínima visibilidade que eu tenho na cidade, né, eu falei, eu acho que pode ser uma experiência positiva para mim, quanto para outros advogados ou jovens que estejam buscando um lugar, né, na sociedade. E aí eles podem, a partir só a nossa simples presença, vislumbrar que é possível, né? Então, eu falei assim, eu acho que, então, realmente, como eu disse, né, para tudo existe um momento certo. Então, eu pensei, refleti e falei assim, bom, eu vou encarar isso como realmente uma pauta para que eu deixe um legado, né, em relação à minha contribuição com a sociedade, para eu não ficar olhando só para o meu próprio umbigo, né? Porque durante a vida, a gente quer se salvar primeiramente, mas por que não... É o instinto, né, doutor? Mas por que não salvar o próximo em alguma medida também, né? Sim, com certeza. Então, foi muito legal na gestão pela Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados, com a Patrícia Vanzolini. Então, eles vieram nesse entendimento de que de que a Comissão de Igualdade Racial não seria mais apenas uma comissão temática da OAB, ela seria uma comissão permanente. Legal. E isso se replicou nas subseções. Então, foi aí que a gente teve a oportunidade de implementar aqui na nossa subseção a Comissão de Igualdade Racial. E a partir dali, né, a gente foi aprendendo com a própria comissão. Então, eu fui para congressos de direitos humanos, eu fiz curso de letramento racial. Foi até bom porque ali eu pude entender alguns racismos velados que eu enfrentei e eu nem tinha me tocado, né, anteriormente, por desconhecimento mesmo, né, e a gente está em constante aprendizado, enfim. Então, tanto que hoje em dia a própria subseção em si encara a Comissão de Igualdade Racial como uma comissão bem atuante, sabe? Porque vocês fazem vários eventos, sim, palestras. Sim. Porque, na verdade, a ideia é que, assim, toda capacitação, normalmente, ela impõe custos para o cidadão. Normalmente, não são todas as pessoas que têm condições de participar de uma capacitação, né? Qualquer curso que você vá, você tem que despender dinheiro, né? Então, a gente viu como hoje, né, pelo menos hoje não, mas há algum tempo a OAB ela vem sendo entendida como uma casa da advocacia e da cidadania. Sim. Então, a gente, enquanto Comissão de Igualdade Racial, viu ali no espaço da OAB
como um ambiente em que a gente teria condições de convidar a sociedade para somar conosco e também convidar não só os advogados negros, mas assim todos que tenham interesse nessas pautas de direitos humanos, né? Que é ampla, mas a gente ali tinha que focar nessa pauta racial justamente para que a gente conseguisse transmitir alguma mensagem. Então a gente fez o primeiro Fórum da Igualdade Racial no ano passado, que foi bem legal, porque a gente juntou juntou o movimento negro na cidade, e claro, ainda que timidamente aquele fórum tenha sido, ele foi um espaço em que a gente viu que tem uma grande população na cidade que precisa desse olhar, sabe? E não só, assim, num olhar de políticas públicas, mas num olhar de que a própria população consiga se entender como sujeito de direito, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas, elas falam, isso não é para mim, não, eu acho que estudar não é... não, eu sempre vou ocupar essa posição, eu acho que eu não posso. Então, isso vem trazendo um fortalecimento das pessoas que vão conhecendo, entendendo. E a gente também, eu acredito que, embora a gente não consiga trazer muito ali toda a advocacia, porque cada um tem a sua pauta, o que considera relevante, tá tudo bem, mas eu acho que só o fato de a gente promover algum tipo de encontro, isso vai trazendo para a sociedade a necessidade de se discutir minimamente sobre essas questões, essas pautas raciais, e principalmente em relação ao racismo estrutural que permeia na nossa sociedade, né? O Conselho também Municipal de Promoção de Igualdade Racial, ele veio também como um convite. Então, ali na ocasião, como que funciona o conselho, né? O conselho, ele é paritário. Paritário. Então, funciona assim, você tem a administração pública municipal, o poder executivo, e a Câmara Municipal aprovou uma lei que instituiu esse Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial. Tem uma lei municipal. Não me recordo exatamente o número, mas tem uma lei. No site da Câmara de Atibaia, você pesquisa lá Conselho Municipal, vai ter essa lei. Então, é paritário. Então, assim, para a composição desse conselho, você tem 8 membros que são indicados pelo Poder Executivo. E esses 8 membros são servidores ali do Poder Executivo que pertencem, que prestam serviços em determinadas secretarias do município. Então, por exemplo, você tem lá a Secretaria de Esporte, Secretaria de Meio Ambiente, enfim, isso. Tal. Então, o Poder Executivo vai indicar 8 pessoas e a sociedade civil também, ela vai... Então, a gente é paritário... E todas as pessoas que o município, por exemplo, ele vai indicar, são pessoas que fazem parte da raça negra, no caso. Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Tá. Na verdade, assim... então não é requisito a pessoa ser negra, preta, para fazer parte da comissão. Não é requisito. Não é pré-requisito. Assim, o ideal, né, digamos, seria... Fazer parte da comunidade, para ter a representatividade. Exato. Esse é o ideal. Mas assim... Mas nem todos querem. Nem todos querem, né? Porque talvez não entendam a finalidade ainda. Sim. Mas, respondendo, né, a indagação, é possível que pessoas brancas que, por exemplo, a gente, embora, por exemplo, uma pessoa ela não seja negra, ela tem uma família, né? Uma composição na sua família. Até recentemente eu achei interessante que um casal de pessoas brancas fizeram um curso de letramento racial porque fizeram uma adoção interracial, né, de uma criança preta. Sim. Então, às vezes, embora o fenótipo não diga, a pessoa tem interesse de contribuir
né, minimamente, para que essas questões avancem um pouco mais, né? Então, de fato, preferencialmente sim, pessoas negras por conta da representatividade, porque o que eu acho importante é a gente fala em representatividade porque as pessoas negras normalmente elas não são ali os coadjuvantes, né? Sim. Então, é importante que a gente tenha, né, esses membros, porque são eles que, de certa forma, sentem as dores, né? Sim. As dores sociais, né? Exato. Então, por exemplo... Sentir na pele o que acontece no dia a dia. Sentir na pele. Então, assim, preferencialmente, então, o executivo nomeia os 8 servidores, e a sociedade civil também são convocadas eleições, e aí a sociedade civil vai votar. E como que é feita a indicação das pessoas que vão participar das eleições? Por exemplo, eu e a doutora Thaís, nós somos indicados como entidade de classe, né? E aí você tem lá, né, associações que tenham essa temática na pauta, também religiões de matriz africana, então, assim, coletivos, né? Então, você necessariamente vai por uma entidade, digamos assim. E você vai... vão 2 pessoas indicadas pela entidade e há a eleição. A eleição é feita onde? A eleição da última vez, né, que eu participei foi feita na Casa dos Conselhos, né? Então a prefeitura tem uma casa de conselhos de todos os conselhos, conselho de idoso, enfim, todos os conselhos existentes. Então tem essa eleição. Então, quando eu participei, a gente foi eleito pelo OAB e também são eleitos os suplentes, são eleitos 2 suplentes. Porque, como é um mandato de 2 anos, né? Então, às vezes pode acontecer alguma coisa, né? No caminho lá. Então, você precisa ter o suplente. E aí, começa a atuação do conselho. E qual é a função primordial do conselho? Ele vai fazer toda a fiscalização de políticas públicas nessa temática da igualdade racial, né, de promoção de igualdade racial. Ele vai pensar também nas próprias políticas públicas, né? E, enfim, é como se fosse um momento ali, um local em que o poder executivo, né, pelo menos deveria ser assim, tá? A gente ainda... Por ser o primeiro biênio, né? Eu estou encerrando agora o meu 2º ano, né? No final do ano. Por ser o primeiro biênio, é claro que nem tudo fluiu como deveria, né? Porque se esperava, né? porque assim, é um conselho recém-instalado, com todas as dificuldades, mas a gente está pavimentando o caminho para que os novos membros, enfim, é possível até a reeleição, vou pensar ainda se eu tenho se vai ser compatível, né? Mas a gente está pavimentando, então, mas assim, em suma, tanto a Comissão de Igualdade Racial quanto o Conselho, eles são fundamentais. Por quê? Porque se a gente não traz para a sociedade esses debates, a gente vai sofrendo um apagamento, né? E é importante que a sociedade como um todo entenda que os tempos são outros, né? Que a gente já não admite mais que, por exemplo, a maior parte da população negra ocupe posições mais de serviço braçal, por exemplo, né? Entendi. Porque até uma dificuldade que eu percebo no meu atuar, né? Que até eu quero trazer aqui como provocação, né, é que assim, embora eu seja um profissional que prestou concurso, não criticando políticas de cotas, pelo contrário, eu sou adepto por conta desse racismo estrutural, mas é uma opinião pessoal minha, que eu passei em concursos não pela política de cotas, porque não tinha na época, enfim, fiz mestrado, fiz especialização. Ainda assim, por conta desse racismo estrutural que tem na sociedade, eu percebo, não generalizando também, que eu tomo muito cuidado, porque nem todas as pessoas pensam da mesma forma, né? Mas em alguns momentos eu percebo que eu só sou validado enquanto profissional depois de verbalizar
sobre um assunto, depois de expor a minha opinião, depois que me conhecem, mas a minha imagem não necessariamente fala o quanto há correspondência com o meu profissional. Entendi. Então, eu acho que um dos motivos de eu estar, né, nessas comissões é justamente para provocar na sociedade uma reflexão de que a gente não pode estar olhando para as pessoas pela aparência. Julgar pela aparência. Pela aparência, que é algo muito comum, Sim. né? Que, assim, infelizmente ocorre, não deveria, mas eu acho que a gente precisa primeiro tirar essa questão da aparência de uma pessoa como fator determinante da capacidade dela, né? A gente precisa, de fato, procurar olhar para o outro de uma forma neutra, né? Sem pré-julgamentos, e fazer com que a gente trave um contato maior com as pessoas e procure conhecer, né? Eu percebo que por conta disso, por exemplo, na procuradoria que eu atuo, é uma procuradoria pequena, são 4 procuradores. Só 4? Isso, de momento. Eu sou o único procurador negro, meus colegas são brancos, né? E então, de fato, a sociedade ela não percebe muito a pessoa negra em algumas posições. E isso não é porque, não, a sociedade ela é necessariamente racista, né? Existem pessoas racistas, mas assim, não necessariamente porque a sociedade seja assim, é porque não é comum você encontrar. Então, essas comissões, né, eu volto a reiterar, a Comissão de Igualdade Racial, o Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial, é justamente para incutir na sociedade e travar uma transformação social, para que a gente tenha mais pessoas. Porque eu confesso para você, eu não me sinto feliz de apenas eu, Wanderson, ali fiz o meu ok, porque isso também gera, e aí mais uma confissão, né? Gera um esgotamento social, às vezes, para o advogado negro. Por quê? Na medida em que você vai num ambiente em que você não visualiza pessoas negras ocupando a mesma posição, você se sente, às vezes, um peixe fora d'água, né? Por mais que você seja bem tratado pelas pessoas, enfim, para quem não é negro, ele não consegue enxergar dessa forma, né? Agora, quando você encontra ali pessoas que têm, né, um fenótipo, né, similar, enfim, você vai se sentir um pouco mais ambientado naturalmente, né? E assim, infelizmente, quando você vai galgando algumas posições, você começa a ter acesso a algumas coisas. Na medida que você vai galgando, menos você vai encontrando pessoas negras nesses espaços. Você vai num bom restaurante, por exemplo, vão te olhar com certo estranhamento. Por que vão te olhar? Porque assim, não é comum, né? Infelizmente ainda não é comum, né? Então, por que eu torço para que e eu defenda essa pauta? Porque eu estou aqui hoje, por exemplo, tendo a oportunidade de falar, né? Em alguma medida, as pessoas vão escutar e vão conseguir minimamente perceber, minimamente colocar para reflexão, para reavaliar algumas posturas, né? Então, eu te agradeço por essa oportunidade, né, de estar falando sobre isso, porque é algo que eu acredito que a gente venha cumprindo um papel social de trazer, somar, né, várias faces, várias interfaces, né, para a gente chegar nesse ponto de discutir também essa pauta racial que eu julgo muito importante. Eu tive o prazer, né, de receber aqui a Benedita, que ela fazia parte da nossa... Doutora Benedita. Grande amiga, por sinal. Isso, gente finíssima. E... competentíssima. Também. E nós conversamos muito a respeito da questão de preconceito, ela contou a história de vida dela, do pai dela, da família, e assim, não sei se a palavra correta a ser usada é chocante, porque às vezes a pessoa, por ser negra, né, nem sei qual é o termo técnico a ser utilizado, se é negro ou preto,
Porque existe hoje uma discussão, não Sim. pode falar negro, tem que ser preto, raça preta. Não, na Eu verdade, não sei, assim, sinceramente. Não, assim, é super compreensível isso, tá? Não tem problema. E justamente eu acho que é importante porque todos nós estamos aprendendo, né? Sim. Então, assim, como é que a gente entende, né? A gente que está mais atuando Sim. nessas pautas. Negro, você vai utilizar essa expressão para designar pessoas pretas e pardas. É como se o negro fosse gênero. É como se fosse um conjunto de pessoas. Isso. Tá. E pretos e pardos estão dentro desse conjunto, né? Legal. Mas assim, pardos, por exemplo, são as pessoas não brancas, né? E a partir do momento em que você tem uma pessoa, por exemplo, eu sou um negro retinto, né? Tá. Mas você pode ter um negro, uma pessoa com pele mais clara. Tem várias modalidades dentro Sim. também. Por exemplo, uma pessoa que tem uma descendência, né, de pais negros, ela pode ter uma pele mais clara, mas ela vai ter traços, né? É um cabelo crespo, enfim, ela sabe da descendência dela, né? Eu moro no Laranjal e no Laranjal tem alguns haitianos. Cara, aquele pessoal é bonito. Sim. Sabe, é uma cor de pele bem escura. Você olha e fala, esse cara é que é o haitiano. preto retinto que a gente fala. É isso que fala? Né? Nossa, isso. É muito legal. E assim, uma coisa que a gente tem que também, eu acho importante estar falando aqui no podcast, eu acho que as pessoas precisam perder esse medo de falar aquela pessoa é negra, aquela pessoa é preta. Por que você não fala essa pessoa é loira, essa pessoa é branca? Então assim, eu acho que tudo tá na forma que você coloca. Então se você... têm medo, né? Não, mas assim, até se compreende, porque hoje em dia existem os crimes raciais, né? Só que uma coisa é quando você está se referindo realmente à característica daquela pessoa com respeito para identificá-la, e outra é quando você realmente está querendo reduzir de forma pejorativa, que são contextos diferentes. Então, a gente que é da área jurídica, é importante esclarecer que o que diferencia é o elemento doloso, digamos assim, né? É claro que você também não pode ser negligente e falar qualquer coisa, mas na medida em que você fala, o Wanderson é um homem negro, ok, porque eu sou um homem negro mesmo, e tá tudo bem, por quê? Porque é até legal falar sobre isso, porque normalmente qual é o receio das pessoas? É porque durante muito tempo associaram as pessoas negras como algo negativo. Por que associaram como algo negativo? Porque estruturalmente na sociedade são pessoas que não ocupam boas posições sociais. Então é super compreensível que uma pessoa no passado, por exemplo, não quisesse ser negra. Por que ela não tinha essa vontade? Porque ela sabia que ela ia ser associada a um trabalho braçal, por exemplo, né? Agora, na medida que a gente vem percebendo uma mudança, ainda que há pequenos passos na sociedade, as próprias pessoas negras, elas estão tomando mais consciência de que elas também podem ocupar determinados espaços. Essa ideia de que a pessoa negra ela está associada a uma imagem negativa, ela vai se perdendo. Vai demorar um pouco ainda, né? Porque, inclusive, eu proferi uma palestra na prefeitura de Jarinu há pouco tempo. Eu fiz uma contagem. As pessoas negras, elas estão, eu não consigo identificar agora o número, ela está atrasada há mais de 350 anos em relação às pessoas brancas, porque o processo abolicionista, ele tem um pouco mais de 100 anos, entende? Então, assim, e ainda, né, aí já falando um pouquinho de são letramento. poucas gerações de pessoas livres. Isso. E justamente isso vai desembocar agora. Por quê? Porque na medida em que, quando essas pessoas elas foram libertas, elas foram para favelas, porque elas ficaram sem emprego. Ficaram marginalizadas da sociedade. Elas não receberam terras, enfim, totalmente ali desamparadas. Então, se você for, por exemplo, numa favela, você vai ver que vai ter maior índice de pessoas negras lá, né? E isso a sociedade, ela não discute. Mas por quê? Aí falam, o negro ele é preguiçoso. Não necessariamente. Eu falo que eu tive sorte, porque eu tive bons pais que me colocaram para estudar, né? E eles tiveram que trabalhar muito, né? Agora, nada foi dado para eles, entende? Então, assim, a minha mãe, por exemplo, ela chegou a ser empregada doméstica. Meu pai, ele chegou a ser peão de fábrica, né? Aí ele foi crescendo por conta da dedicação dele. Só que tudo foi conquistado, nada veio fácil. Diferentemente de outras origens em que as pessoas vieram para cá
e elas receberam terras. Então, Os isso herdeiros da vida. isso vai desembocar hoje. Uhum. Não é uma crítica, mas as pessoas precisam saber disso, porque é muito fácil. Ah, nossa, o fulano ele não consegue, porque ele não se esforça. Não é bem assim. Uhum. Né? Se você for a um presídio, você vai ver lá maior número de pessoas negras. Por que que você vai ver? Porque, obviamente, foram as pessoas que cresceram em favelas, foram pessoas que estudaram em escola pública, foram pessoas que tiveram famílias desestruturadas, foram pessoas que tiveram acesso mais fácil a drogas, às drogas ilícitas, foram pessoas que normalmente, mulheres, né, foram vítimas de abuso sexual já na infância, né, foram pessoas que não tiveram acesso ao estudo e justamente são empregadas domésticas, né, você vê a maioria das pessoas que executam os serviços de cunho braçal, pedreiros, etc., esses trabalhos assim, que normalmente são mais desvalorizados, infelizmente, porque foram pessoas que não tiveram muitos acessos, né? Então, isso justifica o porquê que hoje, né, as pessoas têm receio de falar que uma pessoa ela é negra. Sim. Né? Então, eu falo por mim, medo, às vezes, de colocar uma palavra mal colocada, né? Empregar uma palavra mal colocada, o medo de ofender. Entende? Porque, assim, hoje a gente vê um movimento muito forte, né? Assim, vamos falar assim, da questão da igualdade racial e tal. E eu vejo alguns extremistas. Eu não gosto de coisa extrema. Nem para um lado, nem para o outro. Sim. Né? Branquitude e negritude. Gente, tudo que é de forma extrema, eu acho que é ruim. Isso não na é política saudável, não é saudável, né? Entendeu? Então, assim, às vezes eu tenho medo de empregar alguma coisa aqui no podcast mesmo. Sempre a gente é bem brincalhão, a gente dá risada, tudo, mas sempre tomando muito cuidado e respeito com as pessoas. Sim. Então, é uma palavra que eu quase não uso, né? A gente evita criar polêmicas, né? E a razão de eu ter, assim, perguntado qual seria o termo ideal é justamente para não ser julgado, né? Não ser julgado por brancos, mas às vezes por pessoas pretas, que às vezes acreditam ou pensam, olha, ele está dentro de um racismo estrutural, então ele chamou de negro, ele não era para falar de negro. Entendeu? Então, assim, mas o fato a gente está aqui para aprender. Sim, todos, estamos todos para aprender, para crescer juntos. E eu vou complementar uma frase que você disse aqui nessa mesa, que você falou que as pessoas pretas, as pessoas negras, né, que é um conjunto de pessoas, elas têm que entender que elas podem estar aonde elas querem estar, se elas tiverem condições de estudar e galgar posições na sociedade, não só elas podem, como elas devem. Né? Todo mundo deve e pode galgar na sociedade. Sim. Isso é a minha opinião. E eu acho que, assim, às vezes você falar para uma pessoa de baixa renda, uma pessoa que está mais marginalizada, e chegar para falar, olha, você pode e você deve. E se você depender de mim para ajudar, a gente vai correr atrás. Por isso que políticas públicas são importantes, para que você leve informação e leve para essas pessoas o que a gente fala sobre a inteligência emocional. Sim. Que muitas pessoas não têm uma inteligência emocional de entender, eu posso. Se eu imagino, se eu consigo imaginar estar lá, eu posso estar lá. Né? Mentalizar. Pessoas deixaram de sonhar, pessoas deixaram de pensar o que é possível, só vive o hoje e vive sempre reclamando, entendeu? Então, eu acho assim, uma mudança de mentalidade, é o que vocês fazem, acredito que vocês façam isso. Acho que é muito importante para a nossa sociedade, né? Para as minorias, para todo mundo. Né? E entrando já nessa parte da inteligência emocional, fala um pouquinho pra gente sobre essa questão de inteligência emocional e o equilíbrio mental, né? Na advocacia dos tempos modernos, que a gente já tá quase terminando. Estamos em 1 minuto, 1 hora e 17 minutos de gravação. Olha só, tá. Passa muito rápido, né? Não, mas muito prazeroso estar aqui. Então, assim, acredito que a inteligência emocional, ela é algo necessário para todo ser humano, né? Exato. Porque, assim, a vida ela vai exigindo da gente cada vez mais uma nova postura, né? Então, os cenários vão mudando, você vai tendo que se readequar, o que você pensava já não é mais a mesma coisa, tal. Mas, assim, o que eu acho importante para deixar aqui, né, resumidamente, é que, assim,
para mim, a minha inteligência emocional ela é fundamental para o exercício profissional e para sobreviver mesmo ao meio, né? Eu acredito que ela esteja associada à resiliência também, né? Essa questão de você conseguir silenciar no momento certo, se perceber, se entender, né? E você, às vezes, realmente se manter ali um pouco na sua, até você digerir melhor. Porque eu vejo que, às vezes, algumas pessoas, ainda mais o advogado, né? Ele lida muito com conflitos, ele lida muito ali com questões delicadas. Então, às vezes, ele é até afrontado em algumas situações, Sim, né? sim. Então, na medida em que eu, enquanto profissional, penso, eu consigo entender, afastar um pouco o problema daquele meu cliente ou do órgão, enfim, e eu consigo realmente falar, não, isso daqui não é um problema meu, eu estou aqui como um facilitador, né? Então, separar, isso normalmente eu falo para os jovens advogados, porque Sim. no começo da profissão ele acha que ele está O vivendo... problema é dele, né? E não é bem Tem que assim. separar, né? Senão a pessoa fica doente. Tem que separar. Então, assim, você entende o problema, você tem aquela postura, calma, não é meu, né? Sim. Primeiro, o problema, ele já chegou. Então, o problema, ele já existia. O problema já existia antes de você. Então, eu tô aqui para tentar ajudar ou solucionar o problema, Doutor, né? o importante é a gente não ser o criador do problema. Pelo amor de Deus. E eu acho que uma dica, realmente, né, é você não se esquecer de você mesmo, né, do seu autocuidado, sei lá, a sua conexão com algo maior, né? Eu te acompanho nas redes sociais, eu vejo que você faz umas caminhadas, Sim, corre, sim. cuida do corpo, além da mente. E a mente. E do espírito também, né? Eu acho que são esses 3 pontos, né? Corpo, mente e alma que fala, né? Então é a dica que eu deixo. Às vezes a gente se esquece, ainda mais para quem quer prestar concurso público, você não é só uma pessoa que vai ocupar um cargo público, né? Você é um ser humano, né? Que precisa estar bem para ocupar e para você atingir uma finalidade com aquilo. Não somos robôs, gente. Não somos robôs, né? Pelo contrário, né? A gente é muito vulnerável a muitas situações. Exato. Então, eu acho que você precisa estar fortalecido e não encarar qualquer objetivo de vida como se fosse a vida e morte, digamos assim, né? Tente levar as coisas com maior leveza, tente enxergar positivamente. Até eu falo para você, era muito prazeroso quando eu estudava, porque aquilo era uma motivação, né? E daí quando você chega, você atinge aquilo, você fala, acabou, né? Não era bem... né? Então, assim, perdeu um pouco a graça, né? Então, você vai se reinventando. Então, eu acho que, assim, a dica que eu dou aí, deixo pro pessoal, é realmente procurar esse autoentendimento, essa autopercepção, procurar ter esse traquejo, esse joguinho de cintura para que a vida ela flua de uma forma ali que você consiga resistir ao meio, digamos assim. Né? Perfeito. Doutor, estamos finalizando o nosso podcast. Eu queria saber se o doutor... antes de eu finalizar, você que está nos assistindo, ganhei um livro do doutor Wanderson aqui, IPTU e extrafiscalidade. Deixa eu colocar aqui para ver se o pessoal vai enxergar. IPTU, extrafiscalidade. Fiscalidade. Fala um pouquinho desse livro. Quando ele foi escrito, por que ele existe? Fala um pouquinho dele. Sim. Bom, Dani, esse livro, né, eu tive a oportunidade de cursar o mestrado em Direito na PUC, né, que era um sonho, que legal, né, eu gosto muito de estudar, e aí eu cursei o mestrado justamente durante a pandemia, né, então quando todo mundo tava ali, eu falei, bom, deixa eu estudar, porque se Vamos produzir, né? Eu falei assim, deixa eu estudar, porque se eu passar a pandemia, eu vou ter concluído o mestrado. Não fiquei esperando, né? Então, aí eu gosto muito de direito constitucional, né? Eu acho que é uma matéria muito bacana e eu cursei o mestrado no núcleo de direito constitucional e processo tributário. Que legal. E esse livro, ele é uma junção do direito constitucional com o direito tributário. Que normalmente, né, não digo só os operadores do direito, as pessoas entendem assim,
imposto é imposto, taxa é taxa, mas a Constituição é outra coisa, né? E esse livro, ele faz ele traça um paralelo entre a possibilidade de você ter um imposto modulado de acordo com políticas públicas. Essa fiscalidade é isso, né? É você dar uma finalidade diversa para o tributo que não seja mera arrecadação. Porque, normalmente, como que a gente encara um imposto, né? Ele é uma exigência que visa arrecadar dinheiro para os cofres públicos, para que você consiga desenvolver os serviços públicos e afins. Sim. Mas você pode dar uma roupagem também para os tributos, né? E aí que entra a extrafiscalidade, que você pode empregar, aplicar aos tributos uma finalidade constitucional. Então, uma destinação uma aos destinação tributos. diversa. Por exemplo, você pode ter um IPTU, por exemplo, aqui na cidade de Atibaia ou qualquer outro município. Mas você fala, eu vou dar um incentivo fiscal, vou aplicar uma alíquota menor, ou eu vou dar um incentivo fiscal para o tributo para aqueles proprietários, por exemplo, que façam o reuso da água. Para pessoas que, por exemplo, tenham a maior permeabilidade de solo, né? Deixem a maior permeabilidade. Para quem tem, conserve parte de vegetação arborizada do seu imóvel. Então, isso seria um incentivo, né? Porque você reduz a carga tributária, né? Seria uma forma de animar um pouco a pessoa para que ela contribua para o meio ambiente, né? Por exemplo, vamos lá, pessoas que façam a reciclagem, né? E assim vai. E também tem outras políticas mais diversas que você pode estar aplicando também, mas aí vai de acordo realmente para o operador do direito, aquela pessoa que vai estar orientando ali o gestor público, verificar o que ele encontra de factível na Constituição Federal, para que seja possível também fazer esse casamento com o tributo, para que essa aplicação também seja considerada constitucional. Constitucional, exato, né? exato. Não pode ser qualquer coisa, então tem que ter aí. E esse livro ele trata, né, dos princípios tributários e dá um auxílio aí, um norte para quem tem interesse de conhecer essa matéria. Vou ler e vou aplicar. Tá avisado. Vocês aí, ó, se cuidem, porque questão de IPTU, extrafiscalidade, eu vou estar por dentro, graças ao Dr. Wanderson. Eu que agradeço. Doutor, muito obrigado. Quer deixar algum recado para quem vai nos assistir? Quer fazer um agradecimento a alguém? Sim. Fica à vontade, que agora é o teu momento para você falar aqui na câmera número 2. Bom, Daniel, eu agradeço a você, tá, pelo convite, fiquei muito feliz mesmo, eu tenho boas lembranças de quando a gente estudava junto, ia pra dormindo faculdade, na van. E é muito bom a gente ver um colega assim, que vem com a gente ao longo dos anos, né, porque Sim. a gente sabe como a advocacia é difícil, nem todos conseguem seguir na área, né? Sim, então é um trabalho de muito esforço, né? Então eu agradeço, fico muito feliz pela sua vida e pela sua saúde. Amém, agradeço a Deus também pela oportunidade de estar aqui, a minha família, né? E assim, eu acho que é só isso. Também quero agradecer a todos os colegas advogados, né? Tanto da OAB, quanto os outros colegas que estão sempre comigo, aos meus clientes, aos meus colegas de trabalho e afim. E a você que acompanha aqui, eu recomendo a estar acompanhando o podcast também, porque eu vejo que tem muita seriedade, fui muito bem recebido aqui e de fato eu fiquei muito lisonjeado pelo convite. Obrigado, também. doutor. Tá bom? Bem, então é isso. Para você que nos assistiu até aqui, eu quero agradecer o teu acompanhamento, né? Quero que você que está assistindo, que não ainda segue o nosso canal no YouTube, se inscreva, dá aquele like, manda esse link desse vídeo pro teu colega. E é isso. Por hoje é só e até a próxima. Um grande abraço.